El título é El Gemido que Transforma. Aí está em sua pantalla, você pode checar de um lado e de outro. El Gemido que Transforma. Diz assim: a Bíblia diz que toda a criação gime, pois sabemos que toda a criação gime a una, e a una sufre dolores de parto hasta ahora. E não só ella, sino também nós mesmos, que temos as primícias del Espírito. Nós também gemimos em nosso interior, aguardando ansiosamente a adopção como hijos, a redenção de nosso corpo, porque na esperança hemos sido salvos, pero a esperança que se vê não é esperança. Por que esperar lo que uno vê? Pero se esperamos lo que não vemos, com paciência lo aguardamos. Ahorita eu lhe explico. Diz aqui: esto incluye, aí está, verdade? Esto incluye tanto los que han nacido solo de la carne, vivem segundo as enseñanzas del mundo, como a los que han nacido del Espírito, vivem conforme a la palavra de Deus. Jesús lo explicou assim: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espírito, Espírito es. Es decir, quem ha nascido solo de la carne, vive dominado por desejos humanos. Quem ha nascido del Espírito, vive guiado por Deus. Aqui jogo uma pausa e lhe dou uma explicação sobre isto. Que é a pessoa nascida de la carne? Le vai ser entendido de uma maneira fácil. Usted já escutou falar lo seguinte, que todos somos hijos de Deus. Usted já, por exemplo, usted já escutou falar, todos somos hijos de Deus. Pero vamos a pensar. Vamos quê? Eu quero que você pense. Como é seu apelido? Em sua acta de nascimento disse o nome de seu papai e de sua mamá, sim? Ou não disse? Aí disse Deus. Que disse? Nome de papá e mamá. Então, em la carne, nós somos hijos de nossos padres. Assim de simples. Isso é racional. É pensar. Você é hijo de seu papá e de sua mamá. Crescimos com semelhanças de nossos padres. Tanto semelhanças físicas, como semelhanças intelectuais. Sim ou não? Você me sigue o pensamento? Se você crê que eu não tenho razão, você me pode interromper e dizer, bispo, você não tem razão. Porque a mim me gusta pensar as coisas. Então, você cresceu parecido, semejante a seu papá, a sua mamá. Aí hasta aquele dicho, no de tal palo, esse aqui saiu igualito a seu papá. Ou essa saiu igualita, se certo ou não é certo. Então, esses são os nascidos de la carne, que traem características carnales, tanto no sentido físico como no sentido conduta. Aonde foi, por exemplo, que aprendimos a mentira? Em la escola? Aonde aprendimos a primeira mentira? A primeira de la primeira, o estreno. Em la própria? Sim ou não? Agora já não tanto, creio que não muito, pero quando eu era niño, e a muitos aqui les passou, sonava o teléfono, contesta, e se é fulano, dile que eu não estou. Verdade ou não? Quem já hizo esto?
E aí, fuimos aprendendo as manhas da vida, os anhelos da vida, os pensamentos da carne. E assim foi formado nosso caráter. Aí nos metimos em problemas. Começamos a meter-nos em problemas. Porque éramos nascidos da carne. Quando uma pessoa conhece a Deus, através de quê? De la oração? Não, de la palavra. E uno empieza a entender a palavra e praticar a palavra. Jesus falou sobre isto, eu não vou ler a história, mas Jesus falou nascer del água e del Espírito, que nascer del água é nascer de la palavra, porque a palavra vai limpiando nossos quê? Pensamentos. Então, quando uno é limpio, depois de um tempo, um processo, isso pode durar semanas ou meses ou anos, segundo, a pessoa entende que necessita cambiar sua natureza que carnal, humana, e ele empieza então a dedicar-se, a entregar-se à palavra. Chega um momento da vida que a pessoa recebe o que é o Espírito Santo, que é quando ele então nasce del Espírito. É nesse momento, isso está em São João capítulo 1, depois você lê, que a pessoa passa a ser hija de Deus. Porque primeiramente nascimos papai e mamá. Papai e mamá. Não foi... Eu sei que é controverso falar isso, mas eu quero que você, repito, pense. Eu nasci por vontade de Deus? Foi por vontade de Deus? Você crê que sim ou crê que não? Há opiniões encontradas. Você nasceu por vontade de Deus? Hã? Lo siento. Que decepção. Você nasceu, eu nasci, porque nossos papás tiveram um intercâmbio carnal. Para não dizer assim uma palavra, mas é a verdade. Sim ou não? De não haver existido isso, para mim me disseram que era a cigüeña, pois le mentiram. Não? De não haver habido isso, nem eu nem vocês hubiéramos. Quando não entra em razão, depois de um tempo, disse, não, eu tenho que nascer do Espírito. E como nasco do Espírito? Como me hago, me vuelvo um hijo de Deus? Quando eu entendo a palavra e quero praticar. Não porque a mim me han impuesto. Porque se uma pessoa disse, eu quero ser um hijo del diablo, ela lo pode ser? Pode ou não pode? Pode. Se ela quer ser todo tipo de maldades, ela pode ou não pode? Quem lhe vai obrigar a não ser? Nadie. Vão venir que? Consequências de suas ações. Esse é o ponto que nós temos que entender. Por exemplo, uma pessoa que está na cárcel, quitando algumas raríssimas exceções que houve uma equivocação, pero 90 e tantos % de los que estão aí, ¿por que estão? Porque cometeram algum delito e lo estão dando. Não los estou condenando eu, a justiça é a justiça. Então, uno cometeu erros. Foi porque lhe obrigaram? Bispo, pero a lo mejor uno estava no lugar equivocado e na hora equivocada. Pode ser. Estou de acordo com você em certas coisas. Pero foram ações. Então, você entende que a balança vai para os dois lados. Vai para os dois lados. Vamos a seguir aqui nossa honra.
A parte que diz aí, ambos sofrem. Aí está. Ambos sofrem, ambos gimen, pero com uma diferença. Os dolores, enfermedades e lutas são comunes para todos, tanto os que vivem no mundo como para os que andam com Deus. Pero existe uma diferença crucial. Quem vive solo para este mundo, en el reino del mundo, gime sem esperança aqui. E também quando deixa seu corpo físico. Quem ha nascido de Deus, gime com a esperança de la glória de Deus, sabendo que há vida eterna e vitória mais allá del sofrimento. El Espírito mismo le confirma a nuestro espírito que somos que hijos de Deus. E se somos hijos, também somos que herederos, herederos de Deus e coherederos com Cristo. Se sofrimos com Ele, também seremos glorificados com Ele. Aqui é outro ponto que você tem que entender. Como que uma pessoa que se considera hija de Deus, que já nasceu de Deus, que já buscou a palavra, que já se entregou à palavra, como que essa pessoa pode aceitar uma vida de miséria, de problemas? Não pode. Aí você me pergunta, meu bispo, não tem você problemas? Tenho. Pero eu aprendi a vencer meus problemas através do uso da fé. É para que você viva isto, você diga, não, eu não posso, como hijo de Deus, viver enfermo. Aí você dirá, bispo, pero eu estou enfermo, estou enferma. Que hago? Habla com Deus. Me explico ou não? Ah, pero não é malo. Não, você tem pena, ou tinha pena, segundo, claro, se os papais já não estão, você tinha pena de pedir algo a sua mamá? Hã? Tinha? Por que não? Porque é sua mamá, se acabou, seu papá. Não há que ter pena. E como outro dia eu dei um exemplo, às vezes você que é papai e mamá, às vezes seu filho, sua hija, sem merecer o que ele pede, você se lo dá. Simplesmente porque você é papai e mamá. É assim ou não é assim? Então, nós temos que usar nossa fé para avançar, não ser cristianos, como lhe explico, passivos, esperando. Não. É necessário que nós nos impongamos delante das situações que vivimos e que passamos. Basta que você use sua fé. Então, repito, eu sei que repito muitas vezes, eu tenho consciência. Não é por imposição. Você não tem que sentir-se obrigado a nada. Você tem que fazer as coisas por sua própria fé, por sua própria convicção. Vamos a terminar. Ele disse, sem Deus, o remido está aqui, vazio. Quem não tem o Espírito de Deus vive sem esperança. Espiritualmente, que? Ciego, enganado por el Deus deste mundo, que é o diabo. Se vas a guardar algo, que seja isto. El gemido del mundo produce desesperação. El gemido de los hijos de Deus produce transformação, esperança e glória. Amém?